Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, é o seguinte, o que está rolando aqui? Parceria Professor Boaro e Limite Educacional, fornecendo para vocês Dinâmica Aula 13, plano inclinado com atrito. Galera, essa aqui é a aula de exercícios de plano inclinado com atrito. No final do vídeo eu deixo o link para você cair na playlist lá e achar a aula se você não assistiu a aula ainda. Tá bom? Então, ó, eu vou fazer 5 exercícios com você dessa aula aqui, com bastante cuidado. Põe o exercício na sua tela, leia junto comigo, pausa o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo e vê resolver para você aprender bacaninha, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício 85 diz assim: uma caixa de massa 2 kg é colocada sobre um plano inclinado de 37 graus com horizontal, com o qual o coeficiente de atrito vale 0,5. Ponto. Sendo ainda fornecidos 137,06, cosseno 37,08 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a força paralela ao plano inclinado, capaz de fazer o corpo deslizar para cima com velocidade constante, tem intensidade em newtons. Opa, como é que é, Boaro? Galera, que força que deve ser aplicada a esse bloco para que ele se desloque com velocidade constante? Lembra que eu falo para você com bastante frequência? Toda vez que você encontrar no exercício a expressão com velocidade constante, grifa isso, cara. Escreva FR igual a zero, ou seja, força resultante igual a zero, gente. Com velocidade constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Não importa se ele está subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante, não importa, tá bom? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Galera, então, ó, com cuidado, tá bom? Vamos lá? Quais são as forças que agem sobre o bloco? Peso normal, certo? Bom, peso normal. O que mais, professor? Ele quer saber que força que você deve aplicar para que ele suba com velocidade constante. Uma força F aqui para cima para que ele suba com velocidade constante. Bom, então, se é um plano inclinado com atrito, então existe aqui para baixo, pessoal, também uma força de atrito, tá? A força de atrito aponta para baixo. No caso, é um atrito dinâmico que está se deslocando, né? Bom, então como é que eu faço? Gente, plano inclinado não tem segredo, né? Esqueci de anotar aqui o ângulo 37, ele deu seno e cosseno de 37 para nós, tá? Plano inclinado, você começa lembrando sempre que você precisa fazer a decomposição da força-peso, lembra? Pega a força-peso, acha aqui ó, a sua componente perpendicular ao plano, PY, e acha aqui a sua componente paralela ao plano PX. Lembra, gente? Plano inclinado, o ângulo θ está aqui, como eu demonstrei na aula para você, está aqui também. Então, o PX é o P vezes o seno de 37, nesse caso. E o PY é o P vezes o cosseno de 37, ok? Tem gente que associa x a cosseno e y a seno, nada a ver. Você tem que ver onde está o ângulo, tá? Muito bem. E o peso, Boaro, quanto vale, professor? O peso é a massa vezes a gravidade, estou lendo ali no exercício, a massa é de 2 kg. Então, m vezes g vai ser 2 vezes 10, que dá 20 newtons. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Então o PX vai ser igual a 20 vezes. Ele falou para você, ó, o seno de 37 vale 0,6 e o cosseno vale 0,8. Vou escrever isso aqui só um pouquinho para baixo, para caber mais uma linha aqui. Então fica assim, meu querido, minha querida. Ó, o PX é igual a 2 vezes 12, né? 2 vezes 6, 12 newtons. Tudo bem? Agora, o PY é o P vezes o cosseno de 37. Então, o PY vai ser igual a 20 vezes 0,8. 2 vezes 8 é 16. Isso aqui vale 16 newtons. Bom, primeira coisa, né, gente? Achar PX, achar PY. Por quê, Boaro? Porque na fórmula da força de atrito é μ vezes a normal. Mas a normal é o PY. Você vai precisar do PY, tá? Normal numericamente igual a PY. E o PX... porque essa força que ele precisa aplicar para que o bloco suba, como eu disse a você, força resultante igual a zero. Ele falou no texto, sobe com velocidade constante. Meu querido, minha querida, se a força resultante é igual a zero, então essa força F, para que ele suba com velocidade constante, vai ter que ser igual ao PX, que aponta para baixo, mais a força de atrito, que também aponta para baixo.
tá bom? Px mais a força de atrito. A força F ele quer, o Px vale 12, a força de atrito, como é que eu calculo, professor? Força de atrito é μ vezes a normal, lembra? Então eu vou escrever assim para você, ó. F é igual a Px mais, Px eu já sei o valor, daqui a pouco eu ponho o valor. μ vezes a normal. Não é isso? Força de atrito não é μ vezes a normal? Mas a normal, ela é o PY. Gente, importância você fazer aula a aula com cuidado, os exercícios da aula, os exercícios extras que eu faço, tudo com cuidado para você entender bacaninha. Se você está em dúvida, você precisa voltar nas aulas anteriores e fazer com bastante cuidado, tá bom? A normal, meu querido, minha querida, ó, a normal e PY se anulam, a gente estudou isso na aula de plano inclinado detalhadamente, não é? Ah, então vai ficar assim, ó, a força F é Px mais μ vezes o PY. Tá vendo a importância de nós acharmos Px e PY de cara no problema? Porque a gente vai usar. Plano inclinado não tem jeito. Então, Px eu tenho, o μ eu tenho, esqueci o valor, está aqui no exercício. Cadê? 0,5. O μ vale 0,5 e o PY eu tenho que vale 16. Ah, então F é igual, só fazer a conta, 12 mais 0,5 vezes 16. Ok? Bom, continuando aqui. Então, F vai ser igual. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, 0,5 vezes 16 é 8. 8 mais 12, né? Então, vai ficar 12 mais 8. Que dá quanto, Boaro? Claro, né, gente? 12 mais 8, 20. Ok? 20 newtons. Então, ele precisa aplicar uma força de 20 newtons para que esse bloco suba com velocidade constante. Resposta letra B. Ok? Resposta letra B. Tudo bem, galera? Então é isso. Então, vamos continuar. Vamos fazer o exercício número 86. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Durante o Campeonato Mundial de Futebol, exibiu-se uma propaganda em que um grupo de torcedores assistia um jogo pela TV. Em um certo lance, um jogador da seleção brasileira chutava a bola e esta parava, para desespero dos torcedores, exatamente sobre a linha do gol. Um deles rapidamente vai até a TV e inclina o aparelho. E a cena seguinte mostra a bola rolando para dentro do gol, como consequência dessa inclinação. As figuras mostram as situações descritas. Então, a figura da esquerda, a bola paradinha, e a figura da direita, o cara levantou a TV, a bola rolou, né? Supondo que a ação do espectador sobre a TV pudesse produzir um efeito real no estádio, indique a alternativa que melhor representaria as forças que agiriam sobre a bola nas duas situações, respectivamente. Galera, então ele quer que você marque a alternativa em que a Unifesp nos perguntou nesse exercício, né? Qual das alternativas aí indica as forças que agem sobre a bola nas duas situações? Na situação da esquerda, com a bola, com a TV na horizontal, e a situação da direita é um plano inclinado com atrito, né, gente? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Galera, então tranquilo, ó. Na situação aqui da esquerda do desenho, o desenho da esquerda, o que você tem? Você tem uma bola que está equilibrada aqui. E a outra, você tem uma bola que está assim, ó. O cara levantou a TV. Bom, quais são as forças que agem sobre a bola aqui, galera? Existe o peso, que aponta para baixo, e a normal, que aponta para cima. Mais alguma força, Boaro? Não, peso e normal, apenas. Bom, e no caso do desenho da direita, quando o cara levantou a televisão, a bola faria o que se fosse possível uma coisa maluca dessa? O peso aponta para baixo. E a normal? Gente, lembre-se, a normal é perpendicular, né? Então a normal está aqui. Age mais alguma força? Sim, né, gente? Se essa bola escorregar aqui, uma situação de plano inclinado com atrito, eu tenho essa outra força, que é a força de atrito aqui. Tá? Bom, que alternativa que me dá isso? Resposta letra D, né? Letra D é isso aqui e isso aqui. Ok? Resposta letra D. Tudo bem? Aplicação de primeira fase. A Unifesp nos cobrou isso aí. Bem direto, tá legal? Bom, então eu vou pôr na sua tela a questão número 87, que é o na FATEC, pra gente resolver, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão diz o seguinte. A superfície de contato do bloco A apresenta com o plano inclinado os coeficientes de atrito estático 0,7 e cinético 0,5. A massa do bloco é de 20 kg, G é 10 metros por segundo ao quadrado, dados seno de 30, meio, cosseno de 30, 0,87. A mínima força que se deve aplicar no bloco paralelo ao plano inclinado para que ele inicie o movimento para baixo
tem intensidade em newtons de... Opa, como é que é agora? Gente, ele vai estar parado ali. Vai ter o Px que a gente vai calcular, mas vocês vão ver que o Px ele vai ser inferior à força de atrito estático máximo. E para ele começar a descer, você tem que aplicar uma força que ajude o Px, tá? Essa é a ideia. Vai ter uma força para baixo que, somada a Px, supere a força de atrito estático máximo. Ele começa a escorregar. Essa é a ideia, entendeu? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Quais são as forças, galera? Peso, plano inclinado, bicho. Peso normal. Esse peso você decompõe em Px e Py, não é isso? Px, Py. E nesse exercício tem um atrito para cima, né? Olha o título da aula, plano inclinado com atrito, né, gente? Então tem uma força de atrito aqui para cima, claro. Bom, então, primeira coisa que você tem que fazer é decompor Px e Py. Então, Px é P vezes seno de 30, de quanto que é o ângulo? De 30, né? Eu ia falar 37. Nesse exercício é 30. Então, o Px é o peso, a massa do bloco ele nos deu, vale 20 kg, então o peso é 200 newtons, né? Lembrando, peso é igual a massa vezes a gravidade vale 10, então vai ficar 200 vezes o seno de 30, que é meio. Ou seja, o Px, meus queridos, vale 100 newtons, ok? Então, o Px vale 100 newtons. Bom, e o Py, Boaro? O Py é P vezes cosseno de 37. Então, Py é igual a 200 vezes... Ele mandou usar o cosseno de 37 igual a 0,87. Tá? 0,87. Perdão. 0,87. Tá? Então, Py vai ficar igual a quanto? Galera, então, 2 vezes 0,87 é 1,74. Tá? 1,74 com 2 zeros dá 174. Então, aproximadamente, ele mandou aproximar disso. Tá? Então, o Px deu 100, o Py deu 174. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então achei Px e Py, mas o que ele quer saber, galera? Ele quer saber a mínima força para que o sistema comece a andar. Por quê? Você vai ver que eu vou calcular a força de atrito estático máximo. Vamos lembrar? A força de atrito estático máximo é igual ao μ estático vezes a normal. Força de atrito estático máximo, μ estático vezes a normal. Quanto é que vale o μ estático, Boaro? Ele falou no texto lá, galera, ó. O coeficiente estático é 0,7 e o cinético é 0,5. Então vai ficar 0,7 vezes a normal, que é a normal, né? A normal e Py, elas se anulam, então tem o mesmo valor numérico. Então a força de atrito estático máximo vai ser igual a 0,7 vezes 174, tá? Então, galera, o máximo dessa força de atrito aqui vai dar quanto? Vamos fazer a conta? Força de atrito estático máximo é igual a 0,7 vezes 174. Então, 0,7 vezes 174 dá 121,8. Acabei de fazer a continha no rascunho aqui agora. 121,8 newtons. Ok, galera? Então, meus queridos, essa daqui, ó, esse aqui é o atrito estático máximo. Então, no máximo que ele vai suportar, 121,8. Mas acontece que o Px vale 100 apenas. Então, gente, você precisa ajudar o Px para esse cara descer. Você tem que aplicar uma força aqui para que ele escorregue. Uma força de quanto, Boaro? A diferença, né, gente? A diferença. 121,8 e 100 vai ser 21,8. Na verdade, um pouquinho acima de 21,8. Mas aí você olha nas alternativas. Eu vou reler a pergunta. Ó, a mínima força que deve ser aplicada no bloco paralelo ao plano inclinado para que ele inicie o movimento para baixo tem intensidade em newtons. Pelas alternativas, você vê 22, 44, 74, 94, 12, 22, né? A mínima é 22. As outras todas, com exceção da 12, né? As outras todas, se você empurrar, ele vai descer, não é? São maiores. Mas no mínimo tem que ser quanto? A diferença, 21,8, 22 ele apresentou. Resposta letra A. Tá bom? Resposta letra A. Entendeu, galera? Entendeu? Bom, viu como passo a passo você consegue entender? Vai fazendo exercício com cuidado, passo a passo, você vai conseguir entender. Legal, bacaninha. Tá bom? Então, esse foi 87, vou fazer o 88. Dá uma olhada na sua tela, ó.
Galera, a questão 88 diz assim: uma criança de massa 30 kg começa a descer um escorregador com uma inclinação de 30 graus em relação ao solo horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o escorregador e a roupa da criança é de raiz de 3 sobre 3. E a aceleração local da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Após o início da descida, como é o movimento da criança enquanto escorrega? Opa, como é que é? Após o início da descida, como é o movimento da criança enquanto escorrega? Aí ele deu cosseno de 30, raiz 3 sobre 2, seno de 30 é meio. Ele quer saber o seguinte, galera. O que vai acontecer? Essa criança ela vai descer freando, ela vai descer ganhando velocidade. Olha as alternativas. Não há movimento nessas condições. Letra B, desce em movimento acelerado. Letra C, desce em movimento uniforme retilíneo. Letra D, desce em movimento retardado até o final, ou seja, vai parando até o final. Desce em movimento retardado e para antes do final, entendeu? É disso que ele está falando. Então, peraí, vamos ver com cuidado o que está acontecendo, tá? O que você tem que fazer? Calcule o PX, compare com a força de atrito, para você saber se PX for maior, ele desce ganhando velocidade. Se PX for menor, ele desce parando, mas ele teria que ter uma velocidade inicial, né? Ele desceria parando. Se PX for igual ao atrito, ele desce com velocidade constante. É assim que funciona, tá? Então volto aqui para a lousa que eu te explico, ó. Galera, então o que está acontecendo? Quais são as forças que agem sobre a pessoa? Peso normal. A força de atrito aqui para trás. E aí como é que eu penso? Gente, você tem que fazer a decomposição da força-peso, né? Se acostume, plano inclinado, é isso aí. Aqui você tem um PY e aqui você tem um PX, não é assim? Então, de novo, PX é igual ao P vezes o seno de 30. Lembra, se o ângulo de 30 está aqui, ele está aqui também, né? Na aula eu demonstrei isso com bastante detalhes para você, tá? Se o ângulo está aqui 30, aqui ele está 30 também. Então, vai ficar o PX é igual. Qual é o peso da criança? Aí, Boaro, o peso da criança é 30 quilos. Ó, cuidado, hein, meu? Não faça esse erro não, hein? 30 quilogramas é a massa. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, peso é m vezes g. Então, vai ser 30 vezes 10. Tá? Que é 300. Então, vou escrever direto aqui, ó. 300 vezes. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30 é meio. Então, 300 sobre 2, 150. Então, o PX, meu querido, minha querida, vale 150 newtons. Esse é o valor do PX, beleza? E agora? Agora eu vou calcular o PY. Por que você vai calcular o PY, Boaro? Porque o PY, gente, ele é numericamente igual ao normal, né? Ó. Numericamente igual ao normal. E no cálculo da força de atrito, eu vou usar a normal. Força de atrito é μ vezes a normal, né? Então vai ficar P vezes cosseno de 30. Então, PY vai ser igual a 300 vezes raiz 3 sobre 2. Lembra de usar como raiz 3 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 150 vezes raiz de 3 newtons, tá? Aqui eu tinha dado 300, né? 300 newtons o peso. Achei PX, achei PY. Bom, é um grande passo já. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu sei que PX vale 150. Eu vou calcular o atrito. Se o atrito for maior, se a força de atrito nesses escorregamentos, atrito dinâmico, for maior que o PX, então ele precisa de uma velocidade inicial e aí ele vai parando. Se o PX for maior, ele já sai e vai ganhando velocidade, ele vai descendo ganhando velocidade. Mas se os dois forem iguais, PX e a força de atrito, ele desce com velocidade constante. Então vamos calcular a força de atrito, tá bom? μ vezes a normal. Vamos lá. Quanto que vale o coeficiente de atrito? Então vamos lá, ó, o coeficiente de atrito vale raiz 3 sobre 3. Então a força de atrito será raiz de 3 sobre 3, raiz 3 sobre 3, né? Não é sobre 2 não, né? Raiz 3 sobre 3, vezes a normal. Cadê a normal? Normal igual a PY, 150 vezes raiz de 3. Olha só que interessante o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 sobre 3 é 1. Ah, então a força de atrito, meu querido, minha querida, é 150 newtons. Ah, que interessante, mas espera aí, bora. Mas 150 newtons é o PX também. Isso mesmo. Então, olha só que interessante. O PX e a força de atrito são iguais.
numericamente iguais. O que isso quer dizer? Lembra? Toda vez que for com velocidade constante, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, ele desce com velocidade constante. Ah, então ele vai descer o plano com velocidade constante. Isso mesmo, isso mesmo. Quem que me dá isso? Letra C, desce em movimento uniforme e retilíneo. Resposta letra C. Tudo bem? Entendeu? Entendeu? Muito bem, galera. Então, vamos agora fazer a questão número 89. É uma questão do ITA, um pouco mais difícil, mas você vai entender bem bacaninha. Vou colocar isso na sua tela, pausa, leia, tenta fazer, faz uns rabiscos aí, tenta fazer, tenta pensar por uns minutos aí, depois você solta o vídeo e me vê resolver que você entende bacana, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão diz assim: dois blocos de massa M1 3 kg, M2 5 kg, deslizam sobre um plano inclinado de 60 graus com relação horizontal, encostados um no outro, com o bloco 1 acima do 2. Os coeficientes de atrito cinético entre o plano inclinado e os blocos são Mi1 0,4 e Mi2 0,6, galera, ó, diferentes, hein? Os blocos possuem massas diferentes e possuem um coeficiente de atrito também diferentes, tá? O do bloco 1 é menor do que o do bloco 2, respectivamente para os blocos 1 e 2. Considerando a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração A1 do bloco 1 e a força F1 que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2 são respectivamente. Galera, aqui tem uma questão interessante. Massas diferentes, beleza? Coeficiente de atrito diferente. Ele quer saber a aceleração A1. Mas note que o A1, que é do bloco 1, o bloco 1 tem um coeficiente de atrito menor que o do bloco 2. Então, o bloco 1, que está acima, ele vai encostar no bloco 2 e vai empurrar o bloco 2. Essa é a ideia. E os dois descem num conjunto, tá? O 1 empurrando o 2 segurando o 1, digamos assim, e descem com a mesma aceleração que a gente vai fazer os cálculos, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? Então, ó, volta aqui para o louso que eu te explico, ó. Galera, então vamos fazer bloco a bloco com cuidado, tá bom? Então, pensei inicialmente no bloco 1. Então, P1 para cá, normal para cá, força de atrito contrária, e essa força, que é a força que 1 faz no 2, 2 faz no 1, como ela é a mesma, para ação-reação, eu chamei simplesmente de F, tá bom? Que eu vou encontrar duas equações com as mesmas duas incógnitas, tá? Então vai ficar assim. Bom, lembrando, pessoal, P1x é o P1 vezes o seno de 60, e o P1y é o P1 vezes o cosseno de 60. Tudo bem? Bom, gente, então vamos lá. Fazendo a decomposição, né? Vou fazer em outra cor aqui para destacar. Ó, esse cara aqui é o P1y e esse cara aqui é o P1x. Então, note, vai ficar assim, ó. P1x menos a soma de F com a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? E quem é a força resultante no caso do 1? Boarô? Aqui no caso do 1, né? Quem que é, Boarô? Ora, é o P1x, que está puxando aqui para baixo, fazendo ele escorregar, menos as duas forças que estão se opondo. A força de atrito sobre ele e a força que o 2 está fazendo, segurando ele. Então, menos quem? A força de atrito em 1 mais essa força F. Entendeu? Essa força para baixo menos essas duas para cima. Então, eu vou trabalhar isso aqui agora. Vou achar uma equação com duas incógnitas. Depois eu farei o mesmo para o bloco 2. Vou achar uma outra equação com as mesmas duas incógnitas para resolver. Vamos igualar isso aqui, ok? Bom, então ficará assim, ó. P1x, igualando essas duas coisas aqui, ó. P1x, quem é P1x? P1, tá aqui, ó. P1 vezes o seno de 60, seno de 60 é raiz 3 sobre 2, menos força de atrito, Mi vezes a normal. Mas vou fazer direto, tá bom? Lembrando que a normal, ó, a normal e P1y se anulam, então vai ficar a normal vezes P1y, P1y é P1 vezes cosseno de 60, que é meio, mais a força F, que é uma das coisas que nós precisamos, vai ser igual ao M1 vezes a aceleração. Substituir os valores. A massa de 1 é 3 kg, então o P1 vale 30 newtons. Então ficará
30 vezes raiz de 3 sobre 2, menos. Quanto que é o Mi1? Me esqueci, o Mi1 vale 0,4. 0,4 vezes 30 vezes meio, mais F, é igual a 3 vezes A. Tá bom? Galera, isso aqui dá aproximadamente 26, eu fiz a conta agora há pouco, menos. Aqui vai dar 3, 4, 12, 12 sobre 2 é 6, menos 6, menos, né? Esse menos aqui também no F, menos, é igual a 3 vezes A. Tá bom? Então, galera, deu 20 menos F igual a 3A. Ok? Então, a expressão ficou nesse formato aqui, ó. 20 menos F igual a 3A. Galera, então essa aqui eu vou chamar de equação 1. Ó, a equação 1 ficou 20 menos F é igual a 3A. Agora eu vou apagar isso aqui e vou fazer um raciocínio semelhante agora para o bloco 2. O que vai mudar, Boaro? O que vai mudar para o bloco 2, meu querido, que essa força F, ela não está segurando, ela está empurrando, porque o 1 está empurrando o 2. Então essa força F vai estar dali para cá e vai mudar os valores do Mi e da massa, tá bom? Então, galera, voltando aqui, ó, eu até aproveitei o desenho, ó, você pode ver que está tudo adaptado aqui. Eu até aproveitei o desenho, a única coisa que eu fiz foi inverter essa força dali para cá, tá bom? Bom, então vai lá. Então, de novo, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Certo. Então, a força resultante sobre o 2 é a massa do 2 vezes a aceleração, certo? Bora. Mas quem é a força resultante sobre o 2? A força resultante sobre o 2 vai ser igual a P2x mais F menos a força de atrito. É isso. Isso aqui é a força de atrito em 2. Então, P2x mais F menos quem, Boaro? Menos a força de atrito em 2. Tá legal? Então, é isso que nós temos. Então, ó, vamos igualar aqui as duas. Então, igualando aqui, galera, ó, vai ficar P2x, que é P2 vezes seno de 60, mais F menos. Quem é a força de atrito? É Mi vezes a normal. Mas a normal em 2, quem que é a normal em 2? É o P2, aqui é o P2, P2 vezes o cosseno de 60, né, gente? P1x era P1 vezes seno de 60. P2x é P2 vezes seno de 60. P1y era P1 vezes cosseno de 60. P2y é P2 vezes cosseno de 60. É isso. Isso é igual a M2 vezes A. Então vamos trabalhar um pouco melhor com esses valores aqui. Vai ficar como? A massa de 2 é 5, então o peso é 50. Então, 50 vezes raiz de 3 sobre 2, mais F, menos 0,6 vezes 50 vezes meio é igual a 5 vezes A. Tá bom? Galera, fazendo essa conta aqui, eu fiz agora há pouco, dá 43,3 mais F menos. Isso aqui vai dar 6 em 5, 30 sobre 2, 15 é igual a 5A. Então vai ficar 43,3 menos 15 vai dar 28,3. 28,3 mais F é igual a 5A. Bom, galera, então uma outra equação com as mesmas duas incógnitas, tá? Então, a primeira equação eu obtive há pouco, essa aqui é a segunda equação com as mesmas duas incógnitas. O que eu vou fazer? Montar um sisteminha. Tá, eu vou até escrever aqui embaixo já a equação 1 que nós havíamos encontrado, que era essa daqui, ó. Certo? Essa aqui era a equação 1, que eu havia anotado ali do lado. 20 menos F igual a 3A. Então, eu já vou somar as duas, porque ao somar as duas, eu já vou sumir com F, eu acho A, depois eu volto e acho F, tá bom? Então, vamos lá, ó. Somando as duas, 48,3, cancela. Isso vai ser igual a 8A. Gente, 48 por 8, 6 vezes 8, 48, isso aqui dá aproximadamente 6, né? Então, a aceleração do conjunto, 6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essa é a aceleração. Então, agora eu vou apagar esse desenho aqui, tá? Apagar esse aqui para não... Só apagar isso aqui. E aí, com isso, a gente já encontra a força F, tá? 6 metros por segundo ao quadrado. Substitua aqui, por exemplo, ó, vai ficar, não é? Substituindo, vai ficar 20, substituindo, vai ficar 20 menos F é igual a 3 vezes 6.
3 6 é 18, passo o F para lá, passo o 18 para cá, 20 menos 18 é igual a F. Então, esse F vale 2 newtons. Tá bom? Então, galera, é isso aí, ó. Uma questão complexa mesmo, trabalhosa mesmo, né? Mas você tem que fazer com bastante cuidado para você se dar bem, tá legal? Bom, então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula, da aula 13, tá? Pega desde o começo, vai fazendo exercício, passo a passo, você consegue entender bem, se dá bem na sua vida. Torço muito por você, tá bom? Não esquece de dar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá força que você puder dar para o professor Boara aqui, dá um trampo danado fazer esse negócio aqui, tá bom? Galera, como todo final de vídeo, eu deixo aqui para você um link para você cair na aula de fato, na aula 13 lá, tá bom? E aqui eu deixo o link para outros vídeos para você poder se dar bem, tá? Galera, então é isso, muito obrigado, tudo bom para você, fica com Deus e até mais. Ah, peraí, resposta letra A, esqueci de falar, né? Esse exercício tem alternativa, resposta letra A. Até mais.